Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim aqui ensinar vocês como que vocês constroem um gráfico daquele estilo Candle, que é muito usado no mercado financeiro. É um gráfico legal, ele te passa muita informação por cor, até pelos extremos das barras, né? Muitos de vocês já devem ter visto, outros não, então eu vou dar uma explicada no que é esse Candle e como você lê esse tipo de gráfico. E aí eu vou ensinar como que você constrói ele usando informações diretamente da biblioteca do Yahoo Finance. A gente vai puxar a cotação do Ibovespa e fazer esse gráfico com a cotação do Ibovespa. Beleza? Mas eu fiz um esqueminha aqui para mostrar como que a gente lê esse gráfico e ficar mais intuitivo de vocês aprenderem, né? E aí, para isso, primeiro você tem que saber o que é esse gráfico, né? Então, se você pesquisar na internet o gráfico Candle, é esse estilo aqui, muito usado no mercado financeiro, vocês já devem ter visto e tudo mais. Mas basicamente você precisa primeiro saber qual que é o período que cada candle, cada risquinho desse colorido aí, representa. Porque a minha leitura vai mudar. Eu vou estar avaliando o período de 5 minutos, um período de 10 minutos, um dia, um mês, um ano. Isso vai depender do seu gráfico. Além disso, eu vou começar a avaliar a cor. Se for verde, quer dizer que valorizou. Se for vermelho, quer dizer que desvalorizou. E isso é muito importante porque a leitura da barra grossa depende dessa cor. Então, se eu estiver avaliando a barra vermelha grossa, quer dizer que desvalorizou. Então, o meu preço de abertura está no topo da barra grossa e o meu preço de fechamento está no chão da barra grossa. Já no gráfico verde, a abertura está no chão da barra grossa e o fechamento está no topo da barra grossa. Lá na barra fina, avaliando os extremos da barra fina, não importa a cor, sempre que eu tiver o ponto mais baixo, vai ser o meu mínimo de preço atingido naquele período, e sempre que eu estiver olhando para o topo da minha barra fina, eu vou ter o valor máximo atingido naquele período. Beleza? Então vamos lá pro Visual Studio que eu uso para fazer os meus códigos e vamos começar. Estou com o Visual Studio Code aberto aqui, mas sem nada ainda, não tenho nenhum arquivo criado. Eu vou criar ele agora. Porém, tem uma coisa diferente. Eu troquei de sistema operacional, estou usando Linux agora, então vai mudar muita coisa. Eu espero que dê para acompanhar mais ou menos. A lógica, que eu sempre falo que é o importante, ela não vai mudar, ela vai ser sempre a mesma, mas a sintaxe vai mudar. Alguns comandos que eu uso no terminal, algumas coisas nesse sentido, vou escrever de um jeito diferente, mas a lógica vai ser a mesma. E isso é algo que eu sempre tento falar para vocês. Eu acho que a lógica é a coisa mais importante que vocês têm que aprender a programar, né? Mas basicamente eu não tenho nem pasta aqui porque as minhas aulas ficaram no sistema antigo, deve estar em algum lugar aí. E nesse computador não tenho nada ainda. Então eu vou começar do zero aqui, vou pegar essa pasta que eu criei para o YouTube, vou criar uma pasta nova aqui e colocar a aula 27, que é o número dessa aula que eu estou dando, né? E vou aqui dentro salvar o arquivo em Python que eu vou acabar de criar aqui. Primeiro eu venho, dou um arquivo novo aqui e depois eu venho e coloco em Save As. Quando eu clicar em Save As, eu vou lá na pasta que eu criei e coloco aqui aula 27. Opa, é aqui em cima. Aula 27. E a extensão .py para ele reconhecer já a linguagem do Python. Então, quando eu clicar em salvar, ele já vai reconhecer e até colocou um símbolozinho aqui para mim de Python para ficar bonitinho. Beleza? E aí, vamos começar efetivamente importando as bibliotecas que a gente vai usar. A gente vai primeiro importar a biblioteca da leitura que a gente vai fazer do Yahoo Finance. Então, import eFinance as YF. Então, eu estou importando a biblioteca YFinance e chamando ela, dando um apelido para ela de YF, para não ter que ficar reescrevendo sempre. Essa é a biblioteca que vai trazer as informações para a gente da Bolsa de Valor. Porém, para eu conseguir ler ela adequadamente, eu preciso de uma outra biblioteca que vai sobrescrever alguns bugs que tem nessa biblioteca. E aí, essa biblioteca é o pandas underline data reader ponto data import as web. Para ficar mais fácil, eu não ter que ficar reescrevendo tudo isso toda vez, né? Aí eu vou importar também a biblioteca de gráfico que eu vou usar, que é a matplotlib, .pyplot, as plt,
para também ficar... Opa, é um py e não pu. PyPlot. SPLT, para eu também não ficar reescrevendo toda vez. E agora eu preciso importar essas bibliotecas efetivamente, mas eu não tenho elas instaladas no meu computador. E aí vai vir um outro ensinamento aí, que é algo que eu gosto de fazer, que é criar uma biblioteca virtual. Uma biblioteca virtual, aliás, uma máquina virtual, ele vai separar todas as suas bibliotecas desse projeto que a gente está fazendo para a aula 27 de todas as outras bibliotecas instaladas no seu computador. Isso é bom para você fazer um controle de versão. Então eu vou fazer isso também. E para fazer isso, eu tenho que instalar a biblioteca Virtual Env. Eu já tenho ela instalada aqui, mas ela é bem tranquila de instalar. Se você jogar no Google aqui, é install virtual env, ele já vai dar aí como instalar pip install virtual env e já vai funcionar direto. Eu já tenho ela instalada, então eu não vou fazer isso. Porém, eu já vou começar a iniciar a criação dessa biblioteca virtual, porque eu só instalei até agora a biblioteca, né? Eu ainda não criei efetivamente uma máquina virtual. Então eu estou abrindo um terminal aqui embaixo. Eu tenho que entrar na pasta que eu estou usando, que está salvo esse arquivo. Então eu vou aqui cd, vou pegar lá o caminho da minha pasta. Então eu vou vir aqui, abrir no terminal essa pasta minha e escrever pwd. Ele vai me dar o caminho dessa pasta. Eu venho, copio esse caminho aqui. Volto lá, dou um cd no caminho, ele vai entrar nessa pasta. E aí aqui dentro eu vou digitar um comando para criar a minha máquina virtual mesmo. Virtual env -p python 3 virtual env. Basicamente aqui, esse aqui é o nome da máquina virtual que eu estou dando. Eu estou chamando de venv, que é um apelido. E aqui, efetivamente, eu estou usando a biblioteca. Eu não lembro se no Windows é a mesma coisa. Toma um pouco de cuidado com isso. Talvez não seja o mesmo comando, mas pesquisando na internet você deve achar qual que é o comando certinho para você criar. Not found, blá blá blá. Virtual env, eu errei. Não é virtual, é virtual. E aí ele criou uma pastinha, então se eu der um ls aqui dentro, ele vai falar que eu tenho esse arquivo da aula e também tem uma nova pasta chamada virtual env. Então todas as minhas bibliotecas instaladas eu quero que seja dentro dessa biblioteca. Então eu preciso ativar ela antes. Para eu ativar, eu uso esse comando. Eu tenho que estar dentro da pasta que contém essa pasta virtual env. Então eu vou usar o comando venv, que é o nome da pasta. Dentro dessa pasta, eu preciso de acessar uma outra pasta que chama bin. E dentro dessa pasta bin, eu vou usar um comando que é activate para eu ativar essa máquina virtual. E quando eu faço isso, você pode notar que ele mostra para mim que eu estou com a máquina virtual ativada. Se eu vier aqui, você vai ver toda a pasta que eu usei, né? O venv, depois o bin, e aqui tem os comandos activate, né? Então agora eu vou começar a instalar as bibliotecas efetivamente dentro da minha máquina virtual para não prejudicar o resto do meu computador e dos outros projetos que eu tenho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o pip install o Yahoo Finance e yfinance. Agora que instalou o Yahoo Finance, eu vou instalar esse Pandas Data Reader aqui. Então eu venho pip install Pandas Data Reader, eu copiei lá o comando de cima. E também tenho que instalar o Matplotlib. Então eu venho um pip install Matplotlib. E aí, com tudo instalado, eu vou começar efetivamente a fazer o meu código. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sobrescrever aquele bug que eu falei do Yahoo Finance. E para isso eu dou o YF, que é o apelido que eu dei para minha biblioteca, e dou um pdr pandas data reader underline override, que é meio que sobrescrever usando o pandas data reader. É uma função já criada para resolver esse bug, então é só usar, não tem muito o que entender. E aí é efetivamente começar a puxar os dados. Como eu vou puxar os dados do Ibovespa, o código do Ibovespa lá na Bolsa de Valor e no Yahoo Finance, ele é isso aqui, ó. Ele é um chapéuzinho para cima, mas não é o acento circunflexo. O acento circunflexo é um botão que tem perto do Enter. Esse chapéuzinho é um botão que está no número 6. Eles são diferentes. Então, se você usar um errado, você não vai conseguir pegar o valor correto. E aí, Bovespa, que é BVSP, Bolsa de Valores de São Paulo. Beleza?
Então, guarda esse código aqui que a gente vai usar. E aí, para eu poder efetivamente pegar esses dados, eu vou criar ele dentro de um data frame do Pandas. Então, eu vou usar aqui o data frame do IBOV, é a variável que eu estou criando, e vou chamar lá o Pandas Data Reader para poder puxar esses dados usando essa função getData_Yahoo. E aí, aqui dentro do getData, eu preciso passar o código que eu quero pegar. Então, eu vou lá abrir aspas e colocar o Bovespa aqui dentro. Então, obtendo os valores do IBOV direto do Yahoo Finance. Só que, se eu usar desse jeito, ele vai vir na ordem cronológica e, se eu não me engano, ele começa lá de 1970 até 2022. Então, para facilitar a leitura, eu quero comparar com os dias atuais. Eu vou reordenar esses valores para ficar da ordem decrescente. Por padrão, a ordem é crescente, então eu só preciso falar que eu quero que a ordem seja diferente. Para isso, eu uso um sort values. Sort values. E daí, dentro disso, eu vou colocar um by date. Por que eu tô colocando by date? Porque eu já sei na minha cabeça que esse data frame, ele tem o índice dele, o nome do índice dele é data. Isso porque eu já fiz várias vezes esse comando, eu sei disso, mas caso você não soubesse disso, você poderia muito bem printar o valor daqui antes de fazer isso, dar um print. Aliás, vou até fazer isso, print df underline ibov. Eu tenho que comentar aqui se não vai dar erro, né? E aí eu quero rodar isso. Para eu conseguir rodar isso, usando todas as bibliotecas instaladas dentro da minha máquina virtual, eu preciso selecionar o interpretador do Python dentro dessa máquina virtual. Para isso, se eu não me engano, eu coloco um Ctrl Shift P, é isso mesmo, no Visual Studio Code, para abrir essa barrinha aqui em cima. E aqui, ó, já tem a primeira opção que eu sempre uso, é o Select Interpreter, que eu meio que vou selecionar o interpretador. Por padrão, ele vem selecionado o Python instalado na sua máquina. Só que na sua máquina... Opa! Derrubei a garrafinha. Na sua máquina nem sempre vai ter as bibliotecas que você instalou. Até porque a gente instalou na máquina virtual. Então eu preciso pegar o interpretador da máquina virtual. Para isso, eu venho aqui em buscar, né? Venho dentro da pasta venv. Eu acho que é dentro de bin. Aqui, ó. E aqui embaixo vai ter o Python 3.8 e ele vai ser um executável, vai ser um programa. Acho que no Windows vai ter um .exe aqui. E aí você seleciona ele e vai estar bonitinho para você já rodar. E aí com isso eu já consigo rodar usando só o F5. Porém, eu vou dar uma limpada aqui, ó, só para ficar mais legal de vocês visualizarem. E vou dar um F5 aqui para ver o que sai. Apertei o F5, estou esperando rodar. Ver se vai pegar a informação do IBOV pra gente. Beleza, deu certo. Deu certo, ele imprimiu pra gente o data frame aqui. Esse data frame, você viu o que eu falei lá, ele tem uma, entre aspas, coluna. Não é uma coluna, porque é somente o nome dos índices, né? Da lista de índices. Se eu tentar puxar essa coluna, eu não vou conseguir pegar, porque ela não é uma coluna. É só o nome dos índices. Então eu sei que eu tenho esse date aqui. E as minhas colunas é o valor de abertura, o valor máximo, o valor mais baixo e o valor de fechamento, que é os que a gente vai usar para usar o gráfico, para montar o gráfico, né? Então, agora que a gente imprimiu bonitinho, eu quero voltar a usar esse sort values para começar não no dia mais antigo, mas começar no dia mais recente. Então eu faço isso e aí eu tenho que colocar um comando aqui, ascending, eu acho que se escreve assim, igual a falso. Então eu estou pegando ele, ao invés de ser ascendente, eu estou pegando ele descendente, né? Mas se eu der para rodar ele de novo, você vai ver que ele vai começar a imprimir do mais recente para o mais antigo. Beleza, então, deu certinho aqui. A gente começou a fazer do decrescente pro mais antigo, né? Então a gente consegue trabalhar legalzinho, até comparar, ó, tá 120 mil IBOV. Se a gente pegar no site aqui, quanto que tá o IBOV? IBOV. Tá muito próximo disso, provavelmente a questão de atualização, 119.987. E, aliás, ó, eu vou tentar comparar com esse gráfico aqui. Vou deixar o gráfico de um mês e o nosso gráfico final vai ter que ficar mais ou menos parecido com isso. Ali tá 120, tá bem
pertinho do que está vindo aqui. Então está atualizada a biblioteca. Então vamos efetivamente começar a mexer nas coisas aqui. E aí, o que a gente precisa fazer agora é a parte do gráfico. A gente já obteve todas as informações do Yahoo Finance só com uma linha. Aliás, algumas linhas porque eu importei, né? Mas já está tudo pronto. E aí, eu vou pegar e vou, mano, literalmente vou jogar no site, no Google, Matplotlib Candle. Vocês vão ver como que é fácil. Eu nem sei fazer essa porra aqui agora, mas vocês vão ver, Matplotlib Candle. Deixa eu ver algum. Acho que eu usei esse aqui, sei lá. Mas vocês vão ver que eu não decoro nenhum tipo de código, né? Eu não decoro. Ah, esse aqui tá meio ruim. Nosso gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Mas eu não. Eu acho que eu usei esse, eu não gostei. E aí é questão de prática mesmo, você ir conhecendo. Esse aqui foi o que eu usei que eu gostei, né? Então, ele basicamente dá o valor de abertura, o valor de fechamento, o máximo e o mínimo. E aí ele consegue montar o gráfico bonitinho assim. Então eu vou usar o código que já está pronto aqui, eu não preciso de mudar nada. Eu só vou copiar ele para facilitar e aí eu vou explicando para você o que está aqui. Mas basicamente, mano, é bem tranquilo, eu vou tirar esse print aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma figura do meu Matplotlib aqui, ó. Tá vendo que eu chamei ele de PLT? É um apelido. Então eu estou pegando um objeto, uma função dentro dessa biblioteca. Por isso que eu estou usando ponto. É uma linguagem orientada ao objeto. Aqui embaixo eu estou definindo a largura das linhas. Linhas, no nosso caso, são as barras. Tem a barra mais grossa no meio do gráfico e tem a barra mais fina que fica no meio dessa outra barra mais grossa. Então eu tenho a barra mais fina aqui e a barra mais grossa. Eu preciso determinar qual que vai ser a largura de cada uma delas. Nesse caso aqui eu estou usando para largura grossa e aqui, ó, largura fina. Então, tudo que tivesse aquela variável width, eu vou substituir por largura grossa. Então, ele está aqui e está aqui. E tudo que tinha variável width 2, eu vou transformar em largura fina para ficar mais didático para a gente. Depois eu vou explicar, você vai ver como vai ficar mais fácil de entender, né? Aqui embaixo, o que eu estou fazendo? Aparentemente, eu estou avaliando quais foram os dias que eu tive valorização do meu preço e quais foram os dias que eu tive desvalorização do meu preço. Então, nesse caso aqui, ó, se vocês voltarem lá no site, essa função prices aqui dele, essa variável aqui, né, ele define como o próprio conjunto de informações dele. Então, vocês concordam comigo que essa variável prices dele é a mesma variável nossa df_bov? Então, se eu quiser pegar o df_bov aqui e substituir pelo prices, eu já vou ter o meu up e down aqui. Só que eu vou renomear de novo o up e down para dias valorizou e dias desvalorizou. Acho que assim fica muito mais fácil de vocês entenderem, porque aqui a aula é para brasileiro e não para português, para inglês. E aqui, basicamente, o que ele está fazendo? Ele está falando, dentro dessa variável dias valorizou, pegue o meu data frame, a minha tabela do Ibov que eu puxei aqui, e registre nela só aquelas informações em que o valor de fechamento foi maior ou igual ao valor da abertura. Ou seja, significa que ele fechou num ponto maior do que o meu ponto de início. Isso quer dizer que houve uma valorização do meu ativo. E de outra forma, o meu preço de fechamento tem que ser menor, esse é o símbolo de menor, do que o meu preço de abertura. Se o meu preço de fechamento for menor que o meu preço de abertura, houve uma desvalorização. Então, eu estou selecionando as informações de quando houve uma valorização nessa variável e estou selecionando as informações de quando houve uma desvalorização nessa variável aqui. Aí eu acho que fica muito mais fácil de entender. Só que tem um problema aqui que eu acabei de enxergar, que é, quando a gente printou aqui o nosso gráfico, se vocês verem aqui, ó, o print df underline ibov, e vou, só para não dar bug aqui, não prejudicar tudo, eu vou printar de novo, só para vocês verem o nome que a gente está usando em cada uma das colunas
do nosso data frame. O nome dele, ele tá, se eu não me engano, com letra maiúscula ao começo. Eu me lembro disso, ó. Tá vendo? Open, hide, low e close. Tá tudo com letra maiúscula no começo. Só que, se você for ver aqui o código, ele tá sempre usando letra minúscula. Close com letra minúscula, open com letra minúscula. Então, ao invés de tentar alterar todos esses nomes open, que até seria fácil usando aquele Ctrl F e o replace, eu poderia fazer isso. Mas só para ensinar uma coisa diferente, eu vou ensinar vocês a renomearem as colunas do seu data frame, né? Então eu vou colocar aqui df_bov e vou reduzir um pouco, porque se eu for fazer um gráfico com todos os dias desde 1900 e bolinha, vai demorar muito para rodar. Então eu quero pegar o gráfico do último mês só. Então são 30 dias. Para isso, eu pego aqui df_bov, vai ser igual ao df_bov, só que com um rename aqui. Por quê? Porque eu estou querendo renomear as minhas colunas, então columns, e aí vou abrir umas chaves aqui. Dentro dessas chaves eu vou colocar todas as colunas que eu quero renomear. Então vai ser open, eu quero que passe para open sem o maiúsculo. Eu quero renomear o close para close com letra minúscula. Quero renomear o low também para letra minúscula. E por fim eu quero renomear o high para letra minúscula também. Então, basicamente, eu falei, se chamar open desse jeito, eu quero que mude para open desse jeito. É só isso que eu estou fazendo. E aí, depois, como eu comentei lá que eu queria só 30 entradas, né? Eu vou pegar um novo DF aqui para não estragar o que a gente está usando, que vai ser 30 dias aqui. E ao invés de usar o rename, eu vou usar a função head. Porque ele vai pegar a cabeça da minha tabela e eu quero as 30 primeiras linhas. Então, o meu df_bov vai ser igual... O meu df_bov 30 vai ser igual ao meu df_bov já renomeado, só que só as primeiras 30 linhas. Então, se eu mandar printar aqui, ele já vai dar somente 30 linhas ao invés de dar todas as linhas. Eu posso até vir aqui e dar um print df_bov underline 30. Vou aqui só comentar para não dar erro, salvar e mandar rodar de novo aqui, ó. Vou dar um pause no antigo e vou mandar rodar de novo para vocês verem printando o novo data frame que a gente vai usar, a nova tabela que a gente vai usar. Beleza? E aí, vamos voltar lá para o nosso código e entender o que está acontecendo. A gente já ajustou o nosso data frame para pegar só 30 valores e mudar o nome das colunas. Já definimos qual vai ser a largura da nossa barra grossa e da nossa barra fina. Aqui a gente já definiu qual que vai ser a parte que teve valorização e a parte que teve desvalorização. E aí eu quero agora adicionar as cores do meu gráfico. Então, o verde aqui chama green, né? E o vermelho, em inglês, é o red. E aí, onde tinha coluna 1 aqui, vou sempre substituir pelo verde. E notem que eu só vou substituir pelo verde essas 3 primeiras linhas. E as 3 primeiras linhas são justamente onde tinha o up. E o up são os dias que valorizou. Então, se eu pegar aqui e dar um Ctrl F para dar um replace no up e colocar dias que valorizou e dar um Enter, eu vou pegar todos os dias que valorizou aqui e ir substituindo pela minha variável que eu dei um outro nome brasileiro, né? Um nome em português. E da mesma forma, o down eu vou substituir pelo dias que desvalorizou. Então eu venho aqui em cima, dou um Ctrl F, ao invés de valorizou, eu estou querendo substituir só os dias que desvalorizou. Beleza? Tá tudo certinho, falta só substituir o vermelho aqui para quando for desvalorização, eu vou querer uma cor vermelha. E aí, para vocês entenderem um pouco, esse bar aqui, ele é um gráfico de barras dessa biblioteca do Matplotlib. Então eu tô dizendo assim, ó, biblioteca de gráfico. Quero pegar uma função que vai gerar um gráfico de barras para mim. Essa função, ela pede algumas coisas. O que que ela pede? Ela pede, ó, sempre é separado por vírgula. Então eu vou tentar ao máximo ajustar para vocês aqui, para vocês conseguirem diferenciar o que que é cada coisa, né? Eu tô dando um tab aqui, vai ficar legal de ver. E
E também. E tem outra vírgula aqui. Beleza? Então, ó, se vocês forem ver lá no site lá do próprio Matplotlib, vocês vão ver que o gráfico, ele pede... Cadê? Ó, eu tenho até aqui aberto. Esse é o gráfico de barra. Essa aqui é a documentação do Matplotlib. Então ele pede um valor X, ele pede o tamanho e ele pede a largura do gráfico de barra. Então, ele quer saber em que ponto do eixo X eu vou marcar essa barra, qual vai ser a altura da minha barra e qual vai ser a largura da minha barra. É essa a informação que eu estou passando nessas três primeiras variáveis. Então, aqui se você vier no código, você vai ver em que ponto que eu estou marcando no eixo X essa barra. Quando eu pego dias que valorizou o ponto index, se o meu index é a data, meu eixo X eu estou pegando qual dia que eu quero marcar essa barra. Aí, a segunda informação seria a altura, em inglês height, né? Qual que é a altura da minha barra? É o fechamento menos a abertura. Vocês concordam comigo que fechamento menos a abertura dá o tamanho da minha barra na vertical? E essa ideia vale para todas as outras informações, né? A largura da minha barra vai ser a largura grossa nessa linha. E o bottom aqui, ó, o bottom, se eu deixar como none, ele vai começar no y igual a zero. Só que o meu gráfico, não sei se vocês lembram, quando eu mostrei um gráfico de barras aqui, gráfico candle. Quando eu tenho um gráfico de barras, ele tá meio no ar, assim. Ele não tá começando sempre do eixo X lá com Y igual a zero, né? Podem ver que esse gráfico aqui começa no Y igual a alguma coisa. Esse outro gráfico aqui de barra começa no Y igual a alguma coisa. Então, eu tenho que dizer aonde que vai começar no eixo Y o meu gráfico de barra. Para isso, eu uso esse parâmetro bottom, né? O meu bottom, que é o fundo em português, vai ser a abertura da minha cotação daquele período, né? Então, ele vai começar no y igual a abertura e o tamanho vai ser fechamento menos abertura. Então, eu vou ter esse espaço aqui para barra grande na cor verde, para barra grossa, desculpa. Só que eu ainda tenho as barrinhas finas para cima e para baixo da barra grossa, que é aquela parte lá que a gente está tentando fazer agora. A gente até agora fez somente essa barra grossa. A gente falou, ó, na abertura ele vai começar, y igual a abertura, e o tamanho dele vai ser fechamento menos abertura. Só que ainda falta essa perninha de baixo fina e essa perninha de cima fina também. Aqui, nessa segunda linha do nosso código, eu estou pegando o meu máximo menos o fechamento. Se eu estou pegando o meu máximo menos o fechamento, eu estou pegando esse valor aqui máximo menos o fechamento. Então, eu tenho a altura da barra fina que está em cima da barra grossa. E da mesma forma, quando eu pegar o mínimo menos a abertura, quer dizer que eu estou pegando o valor, o mínimo menos a abertura, quando o gráfico for verde, quer dizer que eu estou pegando o tamanho dessa partezinha mais fina aqui. E aí, da mesma forma, para o vermelho, eu preciso inverter essas coisas. Por quê? Porque ele é lido de uma outra forma. Então, a altura da barra grossa vai ser fechamento menos abertura. Então, o fechamento está aqui, menos a abertura está aqui em cima. Vai ser esse tamanho de barra. Da mesma forma, eu estou pegando o high menos a abertura, tá vendo que trocou aqui, inverteu. E depois eu estou pegando o low menos o fechamento, né? O mínimo menos o fechamento. E com isso eu tenho todas as alturas de cada barra, tenho onde elas começam, para eu poder construir essa imagem de um candle no meu gráfico. Aí depois que eu fiz tudo isso, aqui serve para eu rotacionar em 45 graus o meu label, a minha, como que fala? A minha legenda. A minha legenda do gráfico, geralmente ela vem na horizontal, e em cada barra que eu vou ter uma legenda. Só que se eu deixar dessa forma, ele vai meio que encavalar tudo e vai ficar um em cima do outro. Então eu deixo ela na diagonal. Depois eu mostro com calma para vocês. Mas é bem legal essa diferenciação e tudo mais.
Ah, se vocês quiserem melhorar aqui também para ficar fácil de entender, eu posso melhorar. Tinha esquecido de fazer isso. Mas é o mesmo esquema, tipo, é só para você conseguir enxergar melhor o que está acontecendo, qual que é cada parâmetro que você está usando, aonde você usou o parâmetro, se está no lugar certo. As cores aqui, vermelho e verde. Então, você está definindo tudo bonitinho, não tem problema ter esse espaço, o Python vai reconhecer. Eu acho um jeito legal de você se organizar, né? E agora eu acho que já dá pra gente rodar aqui. Tem algumas melhorias que eu posso fazer, vou até mostrar algumas coisas que dá pra fazer, mas eu acho que assim já dá pra rodar. Vou apertar um F5, vamos ver se ele vai rodar bonitinho, mas basicamente ele pega as informações do Yahoo Finance aqui, faz o descending, né, do mais recente para o mais antigo. Depois ele pega, renomeia as colunas, pega somente as 5 primeiras linhas, define a largura, pega os dias que valorizou e desvalorizou. Aliás, tem um erro aqui. Vou até pausar, senão vai demorar muito tempo para criar esse gráfico. Por quê? Ali até deu bug aqui, mas o erro aqui é eu criei esse novo data frame aqui com menos linhas, só que eu não estou usando ele para efetivamente ver quais dias valorizou ou desvalorizou. Eu estou usando o DF original. Então ia demorar do mesmo jeito porque eu estou usando todas as informações existentes. Eu meio que criei esse data frame e não estou usando ele para nada. Então eu vou renomear aqui, ó, vou substituir e efetivamente começar a pegar quais são os valores desse data frame adaptado que se encaixam nos dias de valorização e desvalorização. Então, se eu der um F5 agora, provavelmente ele vai sair muito mais rápido e vocês vão conseguir ver o resultado rapidão. Coloquei para rodar aqui, ele vai fazer tudo aquilo, vai configurar o nosso gráfico e depois vai mostrar a figura. Tá vendo? Foi bem mais rápido. Então ele já começou a mostrar o nosso candle. Ele está com poucas informações, mas como deu certo, a gente já está no caminho certo. Então eu vou começar a incrementar ele um pouco aqui, vou colocar algumas informações e aí eu quero já começar a usar aquela paradinha lá do Ibovespa. A gente está vendo aqui, ó, um mês e o limite total vai até o limite superior vai até 120 mil e o inferior até 105 mil. Então eu vou setar esses limites no meu código também. Para isso, eu coloco aqui um limites do eixo Y. E aí um plt.y lim de limite, né, uma abreviação, e aí os 105 mil e também os 120 mil, nessa ordem, porque eu estou pegando o menor e indo para o maior. Se eu salvar aqui e der um F5, você vai ver que já vai ficar limitada a nossa figura entre o 105 e o 120, para a gente poder comparar lá com o Google. Então, você viu que aqui limitou, né? Ele está começando no 105 aqui, indo até o 120. E o nosso gráfico ficou meio zoado porque as informações estão um pouco fora de escala. Não fora de escala, mas a gente tem muito pouca informação dos últimos 5 dias e eles estão todos perto dos 120 mil, né? Então, se eu aumentar a quantidade de dias, a gente vai começar a enxergar um pouco mais algo parecido com o que está lá no gráfico do Google. Troquei lá para 30 linhas, as primeiras 30 linhas, e aí a gente vai conseguir comparar essa informação com o Google. Então aqui, se você vier para comparar, a gente pode ver que teve uma caída, uma descida, uma caída de novo, lá perto dos 109 mil, se você for ver o fechamento aqui perto dos 109 mil, e uma subida maior no final próximo do dia mais recente. Mas ainda assim está difícil de visualizar. Então eu vou adicionar um grid na horizontal para poder ficar igualzinho esse gráfico aqui. Ó. Ele tem um grid na horizontal que eu consigo visualizar melhor as informações. Então, para isso, eu vou pegar e colocar aqui ó, embaixo um plt.grid, que é meio que uma linha de referência. E aí eu quero fazer esse grid no eixo Y. Por que o eixo Y se eu quero na horizontal? Porque ele vai dividir o eixo Y. Se eu quisesse dividir o eixo X e colocar linhas na vertical, eu colocaria aqui o X, né? Então, se eu der um F5 agora, ele vai mostrar um gráfico já com... Opa, eu tenho que cortar tudo aqui, né, antes. E aí sim eu dou um F5, espero o gráfico criar e comparo lá com o Google.
O gráfico abriu aqui, então se a gente for ver lá, ó, lá no Google, cadê o Google? Google. No Google foi 109 mil, a parte mais embaixo aqui, ó, quase 109 mil, né? Então se a gente for aqui, ó, o 109 mil tá bem no meio aqui. Se a gente pegar bem no meio, deu justamente o fechamento daquele dia, porque ele começou lá em cima, desvalorizou e fechou embaixo da barra grossa. Porém, ele já atingiu um valor menor que 108 mil naquele dia, só que ele valorizou um pouquinho e fechou nesse ponto. Beleza? Deu para ver que ele meio que segue aqui a tendência do Google, tá bem parecido com o Google, isso é uma forma de você conseguir verificar. Eu não lembro direito como que eu coloco a linha ligando os pontos aqui, sei lá, eu tentei, deu uns erros aí, mas vamos tentar de novo aqui, vai que funciona dessa forma aqui. plt.plot. Plot é um outro tipo de gráfico dentro da biblioteca Matplotlib. Eu estou usando primeiro os gráficos de barra, bar, então agora eu estou só plotando informações aqui. Vai ser uma linha que eu vou construir ao longo desses dias que eu estou plotando. Então aqui dentro eu quero pegar o meu data frame lá que eu estou usando, que vão ser esses valores que eu quero plotar, né? Então eu estou plotando esses valores. Eu quero que seja o fechamento, né? Então eu vou colocar close. Aqui eu vou colocar a cor que eu quero dessa linha, vai ser uma cor, sei lá, black. E também eu quero falar qual que vai ser a largura dessa linha, um line width. Acho que é assim que escreve? Não, width. Talvez seja assim. E aí eu quero que seja a largura, sei lá, da largura grossa aqui. Vamos ver o que sai. Só para testar. Então, primeiro eu vou lá pausar o que a gente estava criando, porque eu tenho que pausar porque o meu gráfico está aberto, e depois dou um F5 para poder gerar o gráfico de novo. E aí, com o gráfico gerado, deu certo de primeira, eu tenho a minha linha de tendência. Notem que aqui se consegue diferenciar o que é fechamento do verde e o que é fechamento do vermelho. Fechamento do verde sempre termina aqui, ó, no topo da barra grossa. Sempre. Sempre. E o fechamento do vermelho na base da barra vermelha grossa. Então você consegue também visualizar o que está acontecendo mais direitinho com essa linha de tendência. E se você vê a linha de tendência, ela está um pouco mais discretizada, um pouco mais quebrada assim. Então ela não está tão bonitinha quanto a gente consegue comparar lá no Google. Onde que está o do Google aqui? Esse aqui? Não. Esse aqui talvez? Não. Caralho, cadê o bagulho do Google? Ibov aqui. De um mês, que é o que a gente está fazendo lá 30 dias. Pode ver, ó, se eu tentar comparar certinho o meu gráfico, ele está subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. Aqui ele está só descendo e subindo. Porque aqui ele deveria ter uma pontinha para cima, mas provavelmente o Google ele faz leituras ou aferições em um período diferente. Ele afere as informações de, sei lá, 5 em 5 dias, de uma em uma semana, em um dia. Então, às vezes, ele não está tão discretizado quanto esse gráfico aqui. Ele meio que faz uma regressão linear. Então, ele vai passar aqui, ó, pelo meio, depois vai subir, depois vai passar de novo aqui descendo e depois vai subir. Ele corta esses dentes por causa da regressão linear. Mas os valores estão bem verossímeis, está bem alinhado com o que a gente esperava. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E aí, a partir para próximas automatizações, você pode começar a automatizar o cálculo com esses valores, calcular a porcentagem de quanto que valorizou, quanto que desvalorizou. E aí, até implementando um robozinho para você avaliar algum tipo de ação. Você vai montando um modelo para avaliar determinado setor e vai construindo aos poucos. E depois você vai ter um modelo pronto, é só rodar essa informação, só rodar esse código que você faz a sua pesquisa e o seu estudo em questão de segundos. É lógico que para criar demora um tempinho. A gente criou em um tempão aqui somente o gráfico do Ibovespa, então qualquer métrica adicional vai levar um tempo adicional também para fazer. Mas dá para fazer, é só ter vontade, sair pesquisando, fuçando e que em algum lugar você acha alguma coisinha parecida e vai implementando cada vez mais no seu modelo. E aí, uma outra novidade aí, eu estou colocando todos os meus códigos
no meu GitHub lá para poder disponibilizar para vocês de graça todos os meus códigos. E aí eu tô chamando aqui o Aulas de YouTube, que é o nome da minha parada. Por enquanto eu só tenho até a aula 24, tá faltando a aula 25, 26, que é a do GitHub e a do Snake lá que eu criei, e essa daí é a aula 27. Eu tenho que recuperar lá as paradas que eu tinha no outro computador, sistema operacional, vou subir tudo e aí vai ficar tudo bonitinho para vocês. E aí, esse link aqui eu vou deixar na descrição para vocês pegarem. Beleza? Então, se vocês curtiram aí a aula, se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve, divulga para os outros. Para chegar essa informação para mais pessoas, dá uma ajuda na galera a programar, porque o Brasil é muito fraco ainda em ensino de programação. Então, eu espero que vocês curtam aí. E é isso, gente. Até a próxima aula. Fechou?